Fala pessoal, tudo bem? Começando hoje, não teve ontem, né? Porque eu estava literalmente na estrada, não consegui fazer ontem, mas voltamos aqui regular com Almoçando com o Professor, para a gente sempre falar de virtologia ou de sistemas humanizados. Hoje a gente vai continuar falando aqui de sistemas humanizados, obviamente com a visão da virtologia, né? Vamos falar sim também de virtologia. O assunto de hoje é brow out e body out. Muitos nunca ouviram nem falar nesses termos, né? O mais famoso é o burnout, né? Então a gente vai também desmistificar um pouquinho do que é o burnout e o que não é burnout, tá? E o que são essas duas outras síndromes, ok? Que a gente tem que ficar bem alerta, porque eu ainda acredito que o brow out, por exemplo, acho que é muito maior do que o burnout. A gente vem se preocupando sim com o burnout porque ele é o mais aparente. Ele é esse esgotamento, né? Então nesse esgotamento a gente enxerga ele. O brow out a gente acaba às vezes não enxergando que muitos problemas em saúde mental vêm do brow out, tá? Então, alguém aí que já ouviu falar nesses termos, que não foi aqui no Instituto, né? Alguém sabe o que é esses dois termos? Bom, vamos lá. Eu vou começar com o mais conhecido, que é o nosso famoso burnout, tá? Olha, burnout, gente, então, esses três termos são termos de trabalho. Ou seja, eu não vou ter esses termos na minha vida pessoal, ok? Ah, eu tenho burnout do meu marido. Não é isso, tá? É sempre do trabalho. Esse é um termo relacionado a trabalho. Então, o ambiente de trabalho. O burnout é esgotamento. Tudo bem? Ah, olha, eu tenho depressão. Pode ser o efeito de um burnout, e aí de um burnout maltratado, ele pode cair sim numa depressão, tudo bem? Mas se iniciou num quadro depressivo, não é burnout, tá? A gente tem que entender que burnout é um esgotamento. Então esse esgotamento ele vai vir, obviamente, pelo indivíduo não saber parar, ou a empresa não deixar ele parar, o ócio criativo não tem. Então, é humano. Eu dava inclusive uma aula agora sobre adolescência e vejo os pais, os dois trabalham, os dois estão numa vida social, e aí o que eu faço com esse filho? Esse filho não está mais, a avó não cuida mais, na sociedade de hoje poucas vós ainda estão cuidando, então o que eu coloco nesses filhos? Atividade. Eu loto uma agenda do cara, eu coloco lá tênis, inglês, chinês, grupo disso, grupo daquilo, e lição e tarefa, e a agenda do cara é desse tamanho. E aí não tem momentos de nada. Sabe momento de nada? Momento de parar. Você também tem que ensinar os filhos, os adolescentes que estão aprendendo isso nesta fase, a parar, a ter ócio criativo, entendeu? A ter o ócio, tá? Que não é o tédio. Não é o tédio, é o aprender a parar, a se perceber a vida, perceber os pensamentos, os sentimentos, ok? Desacelerar, descomprimir dos compromissos, ok? Das pressões. Se eu continuo pressionando aqui, é igual a circulação de sangue, Por que o nosso sangue, quando eu aperto aqui, fica branco aqui, Porque eu pressionei, certo? Então parou de circular o sangue. Eu trabalhei, inclusive, numa empresa de colchão, de anti-escaras. O que é a escara? Por que o doente fica lá no hospital e aí nasce uma ferida? Porque essa pressão, esse sangue parou de circular aqui, essa pressão não parou. Tudo que a pressão não parou, eu vou causar aqui essa escara. O burnout é exatamente isso. É um nível de pressão, onde eu não saio de cima, não sai essa pressão de cima, e aí vai esgotar. E aí vai espanar. Esse esgotamento é por esse excesso de tempo de não saber parar, de não saber descomprimir, ok? Então é importante. Agora é o seguinte, cuidado para não ocupar a sua empresa, tá? Às vezes a empresa, ela pergunta, você quer vir no sábado? A pessoa,
se vê na obrigação, se sente cobrada por uma neurose, ok? Num comportamento de meritocracia que ela trouxe da família, ela traz a neurose dela e coloca e projeta toda na fala da empresa. E a empresa não está punindo. E tem empresa que sim, a empresa é totalmente responsável por aquele burnout. Entendeu? Então a gente tem que cuidar só para medir de não colocar o peso em cima diretamente dos dois lados, tá? Ou só da empresa, ou só do colaborador. Calma que não é por aí, tá? Pode ser sim o próprio indivíduo se colocando um peso do eu tenho que atender mesmo. Se eu não atender, ele cria a história, né? A pessoa manda uma mensagem fora do trabalho, cara, não responde. Nossa, se não tiver ninguém morrendo lá, né? Não responde, ó, não tenho que ficar explicando pro estagiário, não tenho que ficar explicando lá pro diretor o que aconteceu no meu dia de férias, ou no fora do horário. Não precisa. E às vezes você só colocar um limite e falar assim, olha, amanhã a gente conversa. Ó, tem gente que, assim, ó, isso eu vou contar cenas reais aqui, né? O cara quer ser promovido, aquele diretor quer virar o presidente, aquele gerente quer virar o diretor. Então ele tá ali. Depois do horário, e ele quer mostrar que ele trabalha pra caramba. Ele quer mostrar isso para ser promovido. O que ele vai fazer? Ele vai ficar depois do horário todos os dias, entendeu? Porque daí ele vai esticar o elástico. Só que ele faz o que com quem tá ao redor dele? Ele quer ser promovido e ele quer mostrar que ele mostra muito serviço, que ele entrega muito, entendeu? O que ele faz com os gerentes do lado, com os pares, com os de baixo? Ele faz entrar nessa loucura também para ele ser promovido. Então vocês que estão, ou são pares, ou embaixo desse cara, coloca cerca. Fala, não tem necessidade de decidir isso agora depois das 6 horas da tarde, queridão. A gente podia ter decidido isso daí às 2 horas da tarde. E o cara provoca pra fazer reunião depois. O cara provoca pra ficar sempre depois do horário. É sempre um conflito, é sempre um negócio que tem que ser pra amanhã, que é sempre um buraco. E você fala, não, põe a mão aí na consciência e fala assim, ó, não precisa. E vocês têm que aprender a colocar cerca nesse cara. Entendeu? Não deixar espanar. E se esse cara ameaçar, assédio moral. É por isso que tem lá o compliance. Entendeu? Vai lá e, opa, peraí, não tá cabendo. Tem que denunciar o cara, porque senão não para. Esses caras têm que ser brecados, entendeu? Então tem que aprender a colocar cerca nesses caras que estão pensando no financeiro e na promoção deles. Eles vão ficar plantando essas coisas. Se a gente não aprender a colocar uma cerca nesses caras, aí você fica com burnout, aí você fica todo doido. Por quê? Porque você também não se colocou na responsabilidade, tá? Então entenda, a empresa me pressionou. Tem caminho. Ela me pressionou. Claro, tem empresas que nem compliance tem, claro, empresas pequenas, ok. E aí, olha, desculpa, mas procura outro emprego. E eles não tem. Você tem um problema. Você tem um problema. E a gente às vezes vive esse problema, não ter para onde correr. Tudo bem? Então aí você vai ter que driblar esse cara que, olha, ele ainda ele tem um problema financeiro na empresa, uma empresa pequena, e aí ele tem que estar sempre fazendo coisas a mais. E você não tem para onde correr. Cara, tenta sentar com o cara, tenta falar, vamos tentar resolver isso aqui. Eu tô aqui, eu sou braço, beleza, eu sou visto a camisa, mas ó, tem limite, tem vida pessoal, senão eu vou espanar. E não é assim que a vida funciona, entendeu? E eu não vou ser bom pra você, tá? Então eu não tô faltando com você. Tem que trocar uma ideia madura. Eu entendo que tem gente que não escuta. Tem gente autoritária, arrogante, orgulhosa, que não escuta e quer tudo do jeito dele e quer que todo mundo ao seu bel prazer. Eu entendo isso. É um problema. O orgulho é o pior câncer que tem na empresa, tá? Mas entenda quando é você que não coloca o basta. Quando é você que quer mostrar serviço demais, quando é você que, por meritocracia, tá lá se esfolando, tá? E não sabe nem dizer não de boa, ok? Pro outro, pra empresa, e não sabe colocar cerca nesses caras que quer abusar. Perceba quando a autorresponsabilidade, essa falta de autorresponsabilidade, tá causando o seu burnout. Que se você entrar com uma ação ali falando, não vou responder isso aqui, te respondo amanhã. Se quando for uma coisa realmente assim, olha, extremamente importante, claro que eu vou, mas,
isso aqui não precisava, tá? E sem ofensa, sem agressão, de forma branda. Aprenda a colocar cerca nas pessoas de forma branda. Você vai evitar esse espanar todo, tudo bem? Então, o burnout é um assunto que vem... É longo, no livro eu conto bastante isso aqui, nesse capítulo que eu falo sobre burnout, eu falo bastante disso, e a gente tem efeitos culturais, de gerações, de meritocracia, de a pessoa só ter valor a partir do trabalho, de que eu tenho mais valor ainda se eu ficar fazendo hora extra, se eu só falar de trabalho, se eu atender o celular fora... no meio da praia, eu sou uma pessoa de valor. Então tem uma questão de uma aceitação, de uma validação, tá? De mostrar serviço, tem uma fuga, tem sublimação, né? Tem um problema no casamento, quer me separar e não consigo me separar. Aí o que eu faço? Enfio a cabeça no trabalho, desloco esta energia, coloco lá. Ou seja, burnout tem vários motivos. Tem o problema da empresa, mas também tem a questão do indivíduo, tanto da neurose, da cultura, tá? Do caráter, da construção do caráter. Então, cuidado, a gente tem que sempre analisar com uma amplidão maior, tá? Essa é a dica sobre o burnout. Burnout, ou seja, o que é burnout, gente? Burnout eu vou até mostrar aqui, ó, para quem quiser acompanhar no livro, quem tem o livro aqui, ó, tá nesse capítulo aqui, ó, tá na página 368, tá? Dos sistemas humanizados, tá nessa página aqui, ó, tá? Burnout é relacionado a trabalhos sem propósito nenhum. Eu não me conecto no trabalho, eu não vejo sentido no trabalho. Sabe aquele sentido que eu tenho sentido de vida? Que tenho propósito? Eu olho para o meu trabalho e o meu trabalho não tem sentido nenhum, não me conecto nada, eu não me conecto ao trabalho. É só a tarefa que eu vou lá e clunk, trabalho, eu entrego o trabalho, ok? Até não tenho pressão, assim, eu entrego numa boa o trabalho, não é um problema de burnout, ou seja, de esgotamento, mas é um problema de falta de sentido. Falta de sentido tem impacto na saúde mental? Tem muito. Essa falta de sentido pode sim levar uma dissociação desta personalidade. Para mim continuar fazendo aquela tarefa, eu posso ter uma dissociação da minha personalidade. Eu posso entrar em vários mecanismos, tá, de defesa no meu sistema para poder sobreviver naquele emprego. Tudo bem? E essa falta de sentido eu vou perdendo literalmente o sentido da vida, tá? Isso pode levar, sim, à ansiedade e pode levar à depressão, tá? Então, o burnout tem que ser visto, tem que ser medido na empresa, tá? Muito, assim como o burnout, ok? Ele tem que ser investigado, tem que fazer diagnóstico. E agora nessa NR1 aí, ó, eu tô avisando, tem que colocar o burnout e o boreout, tem que ser incluso no diagnóstico. Não adianta só investigar burnout, tem que investigar os outros 3, porque esses outros 2 aqui, eles têm impacto direto na saúde mental. E eu tô dizendo, é maior ainda do que o burnout, só que o burnout ele aparece mais, ele traz uma incapacitação, tá? Agora, o indivíduo, mas olha, aquele trabalho, nem todo trabalho vai tá ligado ao propósito profundo. Porra, claro que não. Claro que não. Mas ele tem que ver sentido do trabalho, entendeu? Então, ó, vou dar um exemplo. Eu dava consultoria, eu até citei essa empresa sobre a Scara, né? Por isso que eu lembrei dela agora. Sobre a Scara. Como que era a produção de um colchão anti-Scara? Como é, né? Eu desci lá na produção, pessoal sempre desanimado, com problema realmente de motivação, muita discussão. E aí eu realmente fiz um diagnóstico lá, realmente tinha uma falta de sentido avassalador ali. Qual que era o trabalho? Eles acordavam todo dia, iam para a empresa, e o trabalho era uma solda. Pegavam lá o PVC, né? E vinha uma solda. Queimava a solda. Qual era o trabalho deles? Era com PVC e solda, tudo bem? Era o dia deles. Eles trabalham com a Scara? Eles já viram uma Scara na vida? Não. O cliente dele, ele estava produzindo aquele colchão para quem? Lá, para uma senhora que estava no hospital, ferrada da vida lá, cheia de ferida. E ele está
acalantando aquela ferida. Ele não está deixando que alguém lá na casa, que às vezes está numa UTI, não deixar que aquele indivíduo não pegue feridas. Então, assim, ele não entendia o impacto. O que eu fiz? Então eu entendi que ele não tinha a relação do produto versus o que de fato o produto fazia. Ele só entendia PVC e solda. Mais nada. Então o que eu fiz? Eu peguei entrevistas de clientes que utilizavam o colchão, e literalmente assim, ó, dizendo o quanto, olha aquele colchão de gel, ele salvou aqui a minha bunda porque eu tava com ferida, agora não tô, eu quero agradecer. Aí assim, então pegamos várias entrevistas, mostramos o que é uma escara, o que o colchão fazia. Depois, o que eles entenderam? Propósito. É para aquela senhora que eu trabalho. É para essa dor que eu trabalho. Foi criado ali um sentido do trabalho? Pronto. É isso que eu quero que vocês entendam. Então não é só do eu propósito, do eu profundo. Mas esse trabalho faz sentido? Para que eu trabalho? Para quem eu trabalho? Eu estava dando uma palestra outro dia para professores que trabalham dentro das cadeias. A pergunta é, para quem vocês trabalham? Alguns responderam, eu trabalho para o meu chefe, para o governo, eu trabalho. Não, você trabalha para aquele preso se recuperar. É para ele que você trabalha para uma sociedade melhor. Você tem que entender para quem você trabalha e para que você trabalha. O indivíduo, a empresa que não conseguiu ensinar, mostrar para o seu funcionário para quem e para que ele trabalha, que nunca é para a empresa e para o chefe, para o líder dele. Aquele produto ali, aquele serviço tem uma continuidade. Olha, mas eu fabrico salgadinho, eu tô lá na máquina fazendo salgadinho. Esse salgadinho vai levar alegria para alguém? Você acredita que salgadinhos trazem alegria em algum momento da vida das pessoas? Acredito, que bom, é para isso que você trabalha. Se você não encontrar no seu trabalho para quem e o porquê você trabalha, você vai ter brownout. Não faz sentido, esse trabalho não faz sentido nenhum, ele só vai virar um serviço mecânico, automático, e isso vai ter impacto na saúde mental diretamente e com várias gravidades. Então, sim, dá para buscar o sentido em todos os trabalhos. Nem todos, tem alguns que é bem difícil, mas muitos, a maioria, sim, você se entende. Eu sou contador, qual o sentido? Cara, você está protegendo aquelas pessoas para não pagar imposto indevido, para elas não serem presas, para elas pagarem imposto correto, ter impacto certo na sociedade. Você está fazendo algo importante para aquele cliente, para aquela sociedade, e você tem que ver o valor no seu trabalho. Se você não enxergar este valor do seu trabalho, para quem de fato você trabalha e o que você de fato está fazendo, para quem você está fazendo, você não vai ver sentido no trabalho, você não vai ter propósito desse trabalho, você vai acordar obrigado e vai fazer um trabalho mecânico e vai ter problema de saúde mental, ok? Sem falar que você vai transferir tudo isso para tua família, ok? Esse é o brownout. É a falta de sentido, a falta de propósito. Eu não sei para que eu trabalho, eu não sei para quem eu trabalho, eu não sei nem por que trabalho. Mas eu trabalho só para ganhar dinheiro, só para pagar a conta, tudo bem? Mas o meu trabalho mesmo não tem sentido, eu não vejo sentido. Lembrem do exemplo aí do colchão, tudo bem? Ou seja, trazer toda a história para a pessoa. Só não foi apresentado. Quando eu apresentei, olha aqui uma entrevista lá, um filme de um cliente falando, olha, esse colchão fez isso por mim, obrigado. As pessoas chorando lá, funcionários chorando. Falou, caralho, olha, é pra isso que eu trabalho. Como é que vocês acham que foi a motivação depois disso? Arrebentou de motivação. Porque essa motivação, agora, o meu trabalho tem um sentido. Entendeu? Ninguém reclamava, mas voltou, isso aqui tem que arrumar. Não voltou, tem que arrumar rápido. Tinha o problema de devolução, por exemplo, acabou. Chegava lá, de atraso em devolução, quando chegava lá com defeito, um produto com defeito. Ficava lá, mas o prazo é 7 dias, a pessoa deixava os 7 dias lá, até arrumar. Depois que eles viram o vídeo, depois que eles entenderam que aquela senhora lá tá ferrada lá, a dor dela, ela viu o tamanho do buraco na perna que ela fez. Eles viam aquele colchão lá que voltou,
Falou, pô, essa pessoa tá sem colchão. Cara, essa pessoa tá sem almofada. Eles tinham esse sentido dentro deles. Eles corriam arrumar. E corria já devolver. Entenderam? Agora, a pessoa que faz isso só mecanicamente pelos... quantos dias eu tenho para entregar, para devolver esse colchão? 7 dias. E demora 7 dias. Porque ele tá olhando por um prazo ali. 7 dias. Ele não tá entendendo que aquela pessoa lá, ele não tá sentindo que aquela pessoa lá tá precisando daquele negócio. Ela tá sentindo. É uma vida que você tá atingindo. É uma vida que você tá impactando. O cara que não sabe o impacto que o trabalho dele tem no outro, essa falta de senso do outro não vai ter sentido no trabalho. E aí vai ter Burnout, tá? Vai ter Burnout, ok? Certo? E Burnout. Vamos lá no Burnout, próximo capítulo, aqui ó. Burnout, quem quiser acompanhar também aí, tá na página 373 aqui ó, Burnout, tá? Que está no capítulo inclusive de saúde mental aqui dos sistemas humanizados, tá? Burnout já é relacionado com o tédio, tá? Que eu vou até ler aqui, tá? Ó, o conceito de burnout é uma síndrome relativamente recente comparada com o burnout e tem atraído a atenção de alguns autores que analisam o tédio crônico e a subutilização das habilidades no ambiente de trabalho. Bom, aí assim, eu tenho uma capacidade de trabalho, eu tenho uma capacidade mental, eu tenho competências e o meu trabalho não utiliza minhas competências. Literalmente ele não utiliza. Então, ó, eu tenho capacidade de mexer no computador, de falar inglês, eu tô ali numa portaria, por exemplo, e eu não tenho outras atividades. Eu tenho tempo. E o meu tempo tá aqui, é ficar parado e apertar um botão. Eu estou subutilizando aquela pessoa é muito mais capaz. Ela tem muito mais... Então, olha que interessante. A gente sofre por não usar a nossa capacidade. É como deixar um carro parado. Ele não vai... Você vai ligar ele e não funciona mais. Tá? Deixa uma casa parada. Ela mofa. As coisas, o mundo é a lei universal. Movimento. E quando você pega e não utiliza o melhor daquela pessoa, você não utiliza as competências dela, tá? E tempo dela também não coloca em movimento, ela também vai ter o tédio crônico e a partir dessa subutilização de competências. Vocês sabiam disso? E tem nome, Burnout, ok? Então, o Burnout é quando a gente não utiliza de fato todas as competências, ou competências às vezes nenhuma, e nem utiliza bem o tempo daquele colaborador. Aquele colaborador vai ter assim, então, o tédio crônico, uma perda, não é só uma perda de sentido como o burnout, é mais que isso, é literalmente esse... Não é nem porque eu trabalho, isso daí, ele obviamente, pode ver, ele não vai ter burnout, vai ter? Ele tem pressão? Entende que é ao contrário do burnout? É ao contrário da pressão, é pressão nenhuma. Entendeu? Olha, eu quero todas as suas competências e mais as que você não tem. Beleza, vou pressionar, vou esmagar, burnout, vai espanar. E quando não tem nenhuma pressão, e quando não tem não utilizo as suas competências. Eu tenho aqui 10 competências, eu não utilizo nenhuma. Eu utilizo muito pouco. Então essa falta de utilizar a competência, essa falta, tá, de utilização, lembra, é uma das virtudes humanas. Aqui, ó, virtologia, tá? Virtologia. Aliás, isso está publicado nesse outro aqui, ó, tá? Aqui é a da utilidade, é uma virtude humana, é uma competência humana, a da utilidade. Quando a gente não está sendo útil, quando a gente é uma lei do universo que a gente fala aqui, que está lá no Cabalium lá, mas está aqui publicado, lei do universo que é do movimento. Então quando a gente não é útil e quando a gente não está em movimento, a gente vai dar pau. Vai ter problema de saúde mental, ok? Então, dica para os diagnósticos, a gente faz aqui isso daqui, tá? Inclusive eu vou dar uma palestra no dia, são aulas na verdade, dia 14, 21 e 28, tá? 14, 21 e 28 sobre como fazer instrumentos de diagnóstico para NR1. Como que eu crio, como que eu analiso, tá? Esses diagnósticos, como que eu, incluindo, ou seja,
burnout, boreout, depressão, pânico, ansiedade, ambiente de trabalho, relação de funcionário-chefe, chefe-funcionário, ou seja, como que eu monto uma pesquisa de clima, as entrevistas, ou seja, como eu faço o diagnóstico de saúde mental na empresa. Como é que eu monto comitê, como é que monto comitê, ou seja, eu vou ensinar tudo. Vou ensinar tudo nesses dias 14, 21 e 28, tá? Nesses dias. E eu acho que, eu não sei se o Rodolfo já colocou o link aí na bio, mas aqui mesmo nesse post aqui, fica aqui na grade, podem perguntar sobre ficha de inscrição, tal, que a gente já manda para vocês, tá? Que é importantíssimo, gente. Quem trabalha aí com RH na empresa, segurança do trabalho, vai ter que se adaptar agora em março aí sobre isso, tá? E tem que aprender como é que faz diagnóstico, como é que faz entrevista, como é que faz pesquisa de clima, de forma humanizada. De forma humanizada. Bom, espero que hoje foi útil, que vocês conheceram aí o Browout, o Boreout, entenderam um pouquinho mais aí do burnout. E meu conselho é leiam um capítulo mesmo, para entender mais profundamente e venham com as dúvidas. E aí todos os dias eu estou aqui para tirar essas dúvidas, ok? Alguém está perguntando aqui, só se eu tenho um filho de 1 ano, 3... Ô Chuchu, quem está me perguntando, eu estou vendo que tem algumas perguntas que tá no tema lá dos filhos. Me pergunta amanhã, porque daí a gente já começa a live e eu explico bonitinho, tá? Agora a gente chegou, já passei do final já, tá? E que a gente ficou nesse tema de humanização. Mas amanhã tô aqui, respondo com o maior carinho, tá? Vem aqui 12h14 que a gente já, toca o pau, certo? Queridos, então espero que vocês entenderam aí, Browout, Boreout, junto também com o nosso já famoso burnout. É muito out, né? Muito out. Certo? E levem isso como diagnóstico nas empresas nesse NR1. Ok? Beijocas, minhocas, até amanhã.